Sejam bem-vindos de volta, desbravadores do espírito, dando continuidade à nossa jornada de compreensão do medo sob a lente da espiritualidade. Hoje exploraremos as duas principais categorias de medo: os medos inatos e os medos aprendidos. Compreender a diferença entre medos inatos e aprendidos é fundamental, pois enquanto os medos inatos servem a um propósito de proteção imediata, muitos dos medos aprendidos podem se tornar barreiras limitantes em nosso caminho espiritual. Agora vamos nos aprofundar um pouco nos medos inatos. O sistema de alarme da vida. Desde o momento em que chegamos a este plano de existência, trazemos conosco uma bagagem biológica que nos equipa para a sobrevivência. Os medos inatos, também conhecidos como primários ou instintivos, são reações programadas em nosso sistema nervoso a estímulos que funcionam como um sistema de alerta que nos prepara para agir diante de perigos potenciais. E aqui estão algumas características dos medos inatos. A universalidade. Medos inatos são observados em todos os seres humanos, independentemente de cultura ou origem. Alguns desses medos são inclusive compartilhados com outros animais, o que reforça sua natureza biológica e evolutiva. A instintividade. A reação de medo inato é automática e involuntária. Não precisamos aprender a ter esses medos. Eles já estão presentes em nosso repertório comportamental desde o nascimento ou se desenvolvem em estágios muito precoces da vida. A especificidade de estímulo. Medos inatos são tipicamente desencadeados por estímulos muito específicos, que representavam ameaças reais à sobrevivência de nossos ancestrais. A base biológica. Esses medos têm uma base neurofisiológica bem definida. Determinadas estruturas cerebrais, como a amígdala, desempenham um papel fundamental no processamento e na resposta a estímulos que provocam medo inato. O valor adaptativo. Os medos inatos têm um propósito evolutivo claro: aumentar as chances de sobrevivência do indivíduo. Ao nos alertarem para perigos, eles nos permitem agir rapidamente para evitar danos. Agora vou citar exemplos comuns de medos inatos. O medo de cair é um dos mais básicos e universais. Bebês já demonstram essa reação quando sentem a falta de apoio, agarrando-se a algo para evitar a queda. Esse medo nos protege de lesões graves e potencialmente fatais. O medo de alturas, intimamente ligado ao medo de cair, embora a experiência possa modular a intensidade desse medo, a tendência a sentir apreensão em lugares elevados é comum a muitas pessoas e animais. O medo de ruídos altos e repentinos. Sons altos e inesperados podem desencadear uma resposta de sobressalto e medo em bebês e adultos. Esse reflexo nos protege de ameaças súbitas, como a aproximação de um predador ou um desabamento. O medo de predadores, animais peçonhentos. Embora nem todos tenham tido uma experiência direta com predadores, a aversão a animais como cobras, aranhas e grandes felinos é bastante comum. Essa predisposição pode ter nos protegido de encontros perigosos com animais peçonhentos ou predadores na natureza por conta da vivência de seus antepassados. O medo da escuridão é frequente em crianças e, em menor grau, em adultos. Na escuridão, ficamos mais vulneráveis, pois perdemos a capacidade de perceber claramente o ambiente ao nosso redor, o que pode aumentar a sensação de perigo. O medo de sufocamento, a sensação de falta de ar ou de estar sendo sufocado, desencadeia uma resposta de pânico em muitas pessoas. Esse medo inato nos protege de situações que podem comprometer nossa capacidade de respirar, como afogamento ou obstrução das vias aéreas.
Agora vamos falar sobre os medos inatos e a modulação pela espiritualidade. É importante notar que, embora os medos inatos sejam primariamente biológicos, eles também podem se entrelaçar com nossas experiências e crenças espirituais. Por exemplo, o medo da morte, que tem uma base inata, o instinto de sobrevivência, pode ser amplificado ou modulado por nossas crenças sobre o além-vida, o processo de desencarne e o significado da existência. Se uma tradição espiritual enfatiza um pós-vida incerto, repleto de julgamentos ou sofrimento, o medo inato da cessação da existência pode ser intensificado pela ansiedade em relação ao o que vem depois. A ideia de um castigo eterno ou de um limbo sombrio pode sobrepor-se ao medo biológico da não existência, carregando a experiência da morte com camadas adicionais de apreensão. Por outro lado, crenças espirituais que oferecem uma visão de continuidade da consciência após a morte, como a reencarnação ou a integração em uma consciência cósmica, podem modular o medo da morte. A perspectiva de que a morte é uma transição, um novo começo ou um retorno à fonte pode diminuir a intensidade do medo inato, substituindo a ansiedade pela esperança ou pela aceitação. Sobretudo, a sensação de que a vida tem um sentido e que a morte faz parte de um ciclo maior pode trazer conforto e reduzir o temor instintivo. Outros medos inatos também podem ser interpretados através da lente espiritual. O medo da escuridão pode ser associado, em algumas crenças, a presenças negativas ou à ausência da luz divina. Em outras, pode ser visto como um estado de potencialidade e mistério a ser explorado com confiança na proteção espiritual. Medo de ruídos altos e repentinos, em contextos espirituais, como um sinal de perturbações energéticas ou da necessidade de estar alerta espiritualmente. Vejamos a influência da prática espiritual para lidar com medos inatos. Reconhecer a base biológica de um medo inato nos ajuda a abordá-lo com mais compaixão e menos julgamento. Em vez de lutar contra uma reação instintiva, podemos aprender a observá-la e a integrá-la de forma saudável. A prática da atenção plena ensina a observar os pensamentos e emoções, incluindo o medo, sem nos identificarmos com eles ou reagirmos impulsivamente. Ao testemunharmos a reação fisiológica e mental do medo inato sem julgamento, podemos começar a desassociá-lo de uma ameaça imediata no presente. Isso nos permite responder de forma mais consciente, em vez de sermos dominados pelo instinto. A meditação pode acalmar do sistema nervoso. Ela tem um efeito comprovado na redução do estresse e na regulação do sistema nervoso. Práticas meditativas regulares podem diminuir a reatividade do corpo a estímulos que normalmente desencadeariam o medo inato. Ao cultivarmos um estado de calma interior, a intensidade da resposta de medo pode ser atenuada. Outra dica importante é o cultivo da segurança interior. A conexão espiritual, seja através da oração, da meditação ou de outras práticas, pode fortalecer a sensação de segurança interior e de amparo. Sentir-se conectado a uma força maior ou a uma presença divina pode diminuir a sensação de vulnerabilidade que muitas vezes acompanha os medos inatos. Por último, desenvolva sua fé e confiança. A prática espiritual frequentemente envolve o cultivo da fé em um propósito maior e na própria capacidade de lidar com os desafios. Essa fé pode se estender à forma como enfrentamos nossos medos inatos, permitindo-nos agir apesar do medo, confiando em um resultado positivo ou em um aprendizado inerente à experiência. A chave para o crescimento espiritual reside em discernir a natureza de nossos medos e em cultivar uma relação com eles que nos permita viver plenamente, alinhados com nossos valores e nosso caminho espiritual.